Agora aqui sobre intervenção baseada no antecedente. Isso vai ao encontro do que eu acabei de falar também. Por quê? É a gente perceber no ambiente o que aconteceu antes de uma crise. Então, assim, sabe quando a gente às vezes fala na escola, né? Ah, ele estava bem, mas aí do nada começou a chorar, do nada ficou bravo, do nada desregulou. Então, assim, nunca é do nada. Aconteceu alguma coisa que a gente aqui não conseguiu ver, né? Mas alguma coisa aconteceu que fugiu à nossa percepção enquanto profissional, mas ou que foi interna mesmo, né? Que não tinha mesmo como a gente ver. Porque alguma coisa ali, tô com fome, você não tem como ver que a criança tá com fome, então não é algo do ambiente, é algo orgânico, é algo interno, né? Mas ainda assim, se você está percebendo que a criança vai entrar em crise, você mostra para ela o que você quer e ela aponta que quer o lanche, essa crise ou essa autodesregulação já vai ser evitada, né? Se for esse o caso. E então a gente precisa, né, ter uma intervenção baseada no antecedente de modo a perceber o que aconteceu antes, se é algo então, né, no ambiente. Então, assim, o que mudou no espaço da sala de aula, que às vezes pode ser uma coisa muito sutil. Às vezes é mais grotesco, mas às vezes é sutil, como, por exemplo, a professora mudou a mesa dela de lugar. E aí isso pode fazer com que o aluno ali, já chegou agitado, né? Ele, na verdade, não chegou agitado, pode ser que o fato de você ter mudado a mesa de lugar cause isso porque teve uma mudança no ambiente e que ele não conseguiu, né? Não foi feita uma previsibilidade de que isso ia acontecer e isso pode sim favorecer para essa desorganização, tá? E muito importante, né? Me lembrei agora assim de um exemplo, né, que já vivenciei, de um autista no primeiro ano do ensino fundamental e que a sala era uma sala bastante agitada, desorganizada, né? O ambiente não tinha assim uma organização do espaço em relação à organização, né, dos materiais, das próprias carteiras, né? E lembrando que uma organização não significa estar um atrás do outro, né? Pelo contrário, a gente pode ter círculo, né? Pode ter outras, melhor ainda, né? Ter outras estratégias de organização de ambiente. Mas a gente precisa, né? Sobretudo quando tem alunos com TEC, o ambiente seja o mais limpo, mais clean possível, né? Para não ter muitas informações visuais. E aí, então, né, dentro desse exemplo, né, era já uma sala de aula que não tinha esse cuidado quando a criança chegou. E aí, logo, né, nos primeiros dias, a professora planejou uma atividade para levar para a quadra. Então, e aí, sem previsibilidade nenhuma, os alunos foram para a quadra. E foi a criança, né, com autismo junto. Já foi agitada, né? Já foi demonstrando uma ansiedade, um nervosismo. Chegou na quadra, a quadra estava com vários focos de água. Tinha chovido na noite anterior, a professora não foi verificar, não tinha como fazer a atividade que ela queria na quadra naquele momento. Gente, não dá para ficar na quadra, então vamos voltar para a sala. Volta todo mundo para a sala. Pensem uma criança autista sem previsibilidade nenhuma, feita antecipadamente. Então, assim, é claro que essa criança entrou, né, se desorganizou, se desregulou, entrou em crise. Então, assim, e aí, se a gente ter o trabalho, né, o planejamento focado numa concepção social da deficiência, a gente vai tomar esses cuidados, porque, bom, se eu tenho uma criança que tem TEA, eu preciso fazer a previsibilidade se eu quero levar na quadra. Para eu levar na quadra, então eu preciso olhar antes se a quadra está disponível, está seca, está tudo bem, né? Então, esses cuidados, gente, que são cuidados básicos aí,
a gente precisa ter, tá? Para evitar, então, né, essas desorganizações e que pode, então, gerar um comportamento. E vocês precisam entender que quem mais está em sofrimento é a própria criança, que vai, né, então, entrar em crise por não conseguir se organizar, né, nesse ambiente que muitas vezes a gente é que está promovendo, então, nessas barreiras aí, para que essa criança consiga estar nesse ambiente de forma mais saudável e que participar plenamente da atividade, né, de forma mais leve e feliz, tá? Então, bem importante a gente cuidar com isso, tá? E agora vamos fazer uma pequena pausa e a gente continua daqui a pouquinho, então, tá bom? Até já! Bom, gente, então eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, algumas práticas baseadas em evidências que considero, né, importantes aí para vocês lançarem mão, ou seja, para utilizarem na prática pedagógica de vocês, tá? E eu estou sempre falando aqui dessas possibilidades, dessas possibilidades de prática dentro da escola, e aí eu gostaria de enaltecer, assim, né, uma questão bastante importante, que essas responsabilidades, elas são de toda a equipe, né? Então, para conhecer a criança, para saber dessas necessidades, dos quais reforçadores utilizar, como planejar, como fazer as adequações, como fazer os recursos visuais, tudo isso a gente tem que entender que é uma responsabilidade, né, dos professores, né? Então, assim, é do professor regente, é do professor de componente curricular, é do segundo professor de turma, né, é da equipe de especialistas, é do profissional do AEE que atende essa criança, ou seja, né, que deve se dar, então, de forma colaborativa, participativa, né, porque o aluno é da escola, né, portanto, de todos os profissionais, sobretudo, né, a questão ali também de promover a aprendizagem é maior, né, de maior responsabilidade, né, do professor. Então, e os demais profissionais, né, atuando aí como suporte dessa responsabilidade, desse papel, né? Então, importante que vocês se ajudem, né? Se apoiem tanto para crescer junto, para formar-se, para ampliar o conhecimento de vocês, como também, né, na prática aí do dia a dia, ter um trabalho mais colaborativo possível, tá? E aí, então, né, dentro desses exemplos que eu trouxe, que foram alguns, que eu acredito que pode, então, né, favorecer aí são os mais adequados, né, para serem usados na escola e que fazem bastante diferença, né, quando utilizados, mas aqui são todas, né, esse quadro aqui apresenta as 28 práticas baseadas em evidências, então, está naquele material, né, que eu mostrei no início, que depois, né, caso queira, a gente pode disponibilizar o link para que vocês façam uma leitura mais aprofundada, né, tanto dessas que eu citei aqui, como também, né, das demais que não citei, tá bom? Muito bem, agora nesse módulo a gente vai falar então das diretrizes para o atendimento educacional especializado, o AEE, na rede regular de ensino de Santa Catarina. Então, esse é o documento que está aqui, né, para vocês visualizarem, que está disponível na página da Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, que tem, né, as diretrizes para todo o público da educação especial, traz aí as diretrizes para o AEE, especificamente para cada um dos públicos que compõem o serviço, mas então especificamente aqui a gente vai falar do capítulo 8, que traz as diretrizes para o atendimento educacional especializado com estudantes com transtorno do espectro autista, tá? Então, o AEE para as crianças com TEA. Então, enfim, né? As diretrizes, elas são um documento, é um documento norteador do trabalho
para a rede regular de ensino, então, né, para o AEE, que funciona como parceiro. Quando a gente falou lá no módulo anterior, que eu falei da transversalidade da educação especial nos 2 níveis, né, da educação, nas diversas outras modalidades, então que a educação especial ela vai transversalizar, né, vai aí, né, perpassar todo a vida escolar do sujeito com TEA ou com qualquer outra deficiência, né, ou qualquer outro transtorno, a gente precisa entender o AEE como um parceiro nesse processo, né? Então, o decreto 7.611 de 2011, que fala, então, né, traz a regulamentação, né, da educação especial, e do AEE, então, né, como trazendo as suas funções, enfim, para favorecer o processo de inclusão das pessoas, público da educação especial, no ensino regular. Então, o AEE, independente aqui, antes da gente chegar nas diretrizes que são aqui, né, do Estado, da Fundação, a gente precisa entender o AEE como complementar ou suplementar à rede regular de ensino, né? Vai ser complementar nos casos, né, de deficiências e no caso, né, dos transtornos globais do desenvolvimento, e vai ser suplementar no caso, né, de altas habilidades e superdotação. E vai ter sempre, né, independente do público, vai ter sempre aí a incumbência de favorecer o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes público da educação especial que estão matriculados, então, na rede regular de ensino, tá? Então, falando propriamente aqui, né, das nossas diretrizes, a gente tem que o intuito, então, né, desse documento é de proporcionar ao professor do AEE um embasamento metodológico baseado em evidências científicas. Então, né, importantíssimo deixar isso claro, porque trouxe para vocês há pouco as práticas baseadas em evidências, então, que vocês vão ver elas aqui também nas diretrizes. E são essas, né, esse embasamento, essas evidências que vão oportunizar ao professor do AEE condições de organizar e de sistematizar a sua prática pedagógica, a fim de qualificar o processo de inclusão dos estudantes com TEA na rede regular de ensino. Então, o AEE para os estudantes com TEA vai ter por objetivo, então, estimular o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, desses alunos em geral, qualificando habilidades de organização, interação e comunicação, favorecendo assim a autonomia, a ampliação do repertório de interesses, a fim de se obter avanços no processo de aprendizagem por meio da oferta de estratégias e utilização de recursos pedagógicos diferenciados, os quais são fundamentais para garantir a aprendizagem, para garantir o aprimoramento e também o desenvolvimento de habilidades que são indispensáveis para a escolarização desses estudantes. Então, esse é o objetivo aí, né, geral do AEE para o público com TEA, né, para o trabalho desenvolvido com os alunos, né, com os estudantes com TEA. E aí vou apresentar agora os objetivos específicos, então, né, que vão levar, então, ao alcance desses objetivos ou desse objetivo geral. Então, como objetivos específicos, a gente tem, né, que compõe, então, né, é necessário avaliar a habilidade de comunicação dos estudantes, a fim de verificar a necessidade ou não das tecnologias assistivas, que contribuam com a sua socialização, funcionalidade e independência. Utilizar recursos, né, dessa tecnologia assistiva para os estudantes não verbais ou com linguagem pouco funcional, visando ampliar a habilidade de comunicação por meio da comunicação alternativa e aumentativa, conforme a gente viu, né, há pouco nas práticas baseadas em evidências, quando eu trouxe, né, então, a prancha de comunicação. Então, aí vai ter essa incumbência aí, né, esse objetivo de avaliar a necessidade e aí, né, então, de utilizá-la, né, e fazer um trabalho colaborativo com os professores da sala comum na utilização desse recurso. Envolver o estudante em atividades lúdicas, funcionais e simbólicas, objetivando a troca com os pares, a promoção da atenção compartilhada e o interesse pelo outro.
Organizar o ambiente externo, propondo ao estudante tarefas e atividades que levem em consideração o perfil cognitivo de cada um, criando estratégias que facilitem a execução das atividades propostas. Também promover a previsibilidade por meio da organização temporal do período de atendimento do AEE, utilizando recursos como o uso da rotina visual, a agenda, que vocês viram também, e a antecipação das propostas de atividade visando sua organização e autorregulação. Então, eu falava disso dentro do espaço, né, comum, regular, onde estão todos, e aí agora vocês estão vendo isso aqui dentro do AEE também. Vamos voltar aqui. Propor, de acordo com o perfil cognitivo de cada estudante, intervenções que envolvam resolução de problemas, a fim de qualificar sua flexibilidade cognitiva, ou seja, para diminuir a rigidez cognitiva que eles, por vezes, apresentam. Propiciar o ensino de novas habilidades em diferentes contextos e de diferentes maneiras, promovendo flexibilização, bem como orientando a família nesse sentido, para que ocorra a generalização do aprendizado, ou seja, né, diversificar as propostas e os espaços para que a criança possa ter aqueles comportamentos adequados em outros espaços fora da escola, em outros contextos sociais. É isso que a gente chama de generalização de comportamento, então, né, para diversos contextos. Identificar o nível de apoio necessário para cada estudante e propor tarefas que envolvam planejamento e organização, aumentando gradativamente as exigências, com a finalidade de ampliar a sua autonomia. Orientar a família sistematicamente quanto às estratégias que possam beneficiar a autonomia e a independência do estudante, com o intuito de promover o seu desenvolvimento global. Realizar assessorias escolares sistemáticas, a fim de orientar os professores da rede regular sobre as adequações e as metodologias necessárias ao processo de ensino e aprendizagem de cada um desses estudantes. Cada assessoria deverá ser descrita em relatório próprio, né, o relatório de assessoria, que a gente tem no apêndice, né, desse capítulo 8, inclusive está lá no apêndice A, e elaborar no final de cada ano letivo o relatório de final de ano, conforme também o modelo sugerido no apêndice desse documento. Então, essas assessorias são fundamentais, né, comentando um pouquinho aqui sobre esse objetivo, para promover esse trabalho colaborativo, né? Então, o profissional do AEE precisa trabalhar em parceria, né, com os profissionais da sala comum, ou seja, professores e segundos professores, de modo a promover um melhor resultado. Como eu disse antes, o AEE é parceiro nessa promoção da inclusão. Então, o objetivo do AEE é fazer com que cada vez mais a criança ou o adolescente, enfim, o estudante com TEA, aprenda e se comporte da maneira mais adequada, né, dentro do espaço da sala comum. Então, essa parceria aí, essa colaboração se faz necessária para que isso venha a acontecer. E aí, esse documento, gente, vai apresentar a elegibilidade para o AEE, a estrutura e funcionamento desse serviço, como que tem que acontecer a avaliação, como fazer o plano de desenvolvimento individual do estudante, né, dentro da proposta do AEE, e como que se dá, então, a intervenção, né, ou seja, a prática propriamente dita do AEE. Então, em relação à elegibilidade, são elegíveis, então, né, para o AEE com TEA, né, a gente tem aí na rede, claro, os polos TEA, que são polos, né, que atendem exclusivamente alunos com TEA, e tem os AEEs mistos, né, então, em relação ao AEE TEA, a gente vai ter que, só vai ser elegível, né, para esse atendimento dentro desse polo, os estudantes com diagnóstico de TEA, que frequentam a educação básica, né, da rede pública estadual de ensino. No AEE misto, né, também vai ser elegível público com TEA e o outro, né, o restante do público que compõe a educação especial, né? Então, as outras pessoas que vão necessitar ali do AEE por compor, então, esse público. Então, né, essa é a elegibilidade do serviço, tá?
Em relação à estrutura e ao funcionamento, né? O atendimento no AE na rede tem que acontecer 2 vezes por semana, no horário oposto à frequência do ensino regular, preferencialmente de maneira individual, né? Uma vez que a gente tem aí o plano de desenvolvimento individual, né? Ou seja, o PDI, que vai contemplar as habilidades, os objetivos específicos de cada criança, né? De cada estudante. E a depender desses objetivos, também é possível que esse atendimento se dê em duplas ou grupos, né, aí de no máximo 3 estudantes, sobretudo aqueles que necessitam, né, de habilidades sociais para serem desenvolvidas. Então, para desenvolver habilidades sociais, a gente precisa de pares, né? Então, nesses casos, né, também pode acontecer esses atendimentos aí em duplas ou trios. É o papel do professor, né? O professor tem que cumprir, então, as atribuições que estão referidas na Portaria 620 de 2018, da Secretaria de Estado da Educação, e é essa portaria que vai regulamentar as atribuições dos professores que atuam nos serviços especializados de educação especial nas escolas públicas, né, da nossa rede pública aqui do Estado, respaldada, então, na Política de Educação Especial de Santa Catarina. E alguns deles a gente já foi falando, né, em relação a essas atribuições, quando a gente foi falando dos próprios ali objetivos e do trabalho colaborativo, enfim. Então, a estrutura dos atendimentos, né, deve ser composta por momentos específicos que norteiam cada ação do professor. Então, a gente vai ter que ter aí, né, nessa sequência de atividades, né, pensando já numa prática, a gente vai ter, primeiramente, a realização da entrevista, né, ou seja, a anamnese, que o professor vai fazer com a família, né, com as pessoas que cuidam desse estudante. Super importante esse momento inicial, porque é nesse momento que a família vai apresentar possibilidades, dificuldades, fragilidades, o que gosta, o que não gosta, o que incomoda, né, nesse estudante, o hiperfoco, as queixas, e que vão possivelmente ajudar o professor ali a compor o plano de desenvolvimento individual desse estudante. A avaliação do estudante, né, no sentido da avaliação formal, avaliação informal. Essas avaliações, elas vão fazer com que o professor do AE, então, perceba quais são as habilidades que o educando já possui, ou seja, aquelas habilidades que já estão desenvolvidas, aquelas que estão em iminência de se desenvolver, ou seja, que está quase lá, que está aprendendo, e também aquelas que estão bastante aquém do esperado para aquela idade, enfim, né? E então isso que vai dar o parâmetro para que esse professor consiga também ter de melhor forma a construção do seu PDI efetivada, porque ali vão ter que aparecer as habilidades que esse sujeito precisa desenvolver, né? Então a gente só pode saber onde a gente quer chegar se a gente sabe onde a gente está. Então, para eu saber os objetivos que eu vou lançar para que um determinado estudante alcance, eu preciso saber primeiro o que ele sabe e o que ele não sabe, quais são as habilidades que ele precisa vir a desenvolver. E é importante dizer aqui também que aquelas habilidades que ele já sabe, é importante que a gente continue também exercitando no AE para que haja manutenção, né? Então, já sabe fazer determinada coisa. Isso pode aparecer também no PDI, de modo a manter essa habilidade, e aí, em se tratando já da prática do atendimento, são essas atividades que o aluno vai ter que fazer com autonomia, com independência, sozinho, né? Então, é ele o material. Então, se já está desenvolvido, o professor vai falar o menos possível, e aí, então, né? Mas é importante ter para que haja, então, a manutenção, tá? Feito isso, então, nessas avaliações, aí o terceiro passo é a própria elaboração do PDI, diante do que já fui elencando aqui para vocês, e depois, propriamente, as intervenções, né, que são os atendimentos. E aí, para essas intervenções, esses atendimentos, tem que se ter um plano para cada atendimento baseado no PDI, que o PDI ele é mais geral, né? Vai aparecer ali todas as habilidades e que estratégias que você pretende utilizar,
mais a intervenção que vai acontecer 2 vezes por semana. Para cada dia você tem que ter um plano ali e quais recursos você vai utilizar, quais são as atividades que serão propostas, né, para aquele atendimento. Então, para isso, né, tem esse plano do atendimento aí diário. E depois disso, o registro da evolução, né, de acordo com o que você propôs para o atendimento de hoje. Né? É importantíssimo o registro, porque esse momento de registro, assim como é importantíssimo para os professores, né, da sala comum, é ter esse momento de registro para avaliar a evolução dos estudantes e para avaliar a nossa própria prática docente, né? Então, como que foi esse atendimento de hoje? Foi alcançado o objetivo proposto para hoje, né? Então, isso é fundamental para que você elabore o plano do atendimento seguinte, tá? E aí, né, conforme vai passando o tempo, né, a reavaliação desse estudante se faz necessária, estudos de caso, né, de novo, com aquela parceria, né, de professor do AE, com os demais profissionais da escola, quais são as habilidades que já foram desenvolvidas aí, de repente, né, num primeiro mês, num primeiro bimestre, o que precisa ainda permanecer no próximo PDI, o que a gente já pode tirar. Então, né, essa reavaliação constante, ela se faz necessária para que o trabalho, né, seja sempre adequado com o momento, né, do estudante, com as suas especificidades e considerando também a sua própria evolução, tá? E as assessorias escolares, né, que é o professor do AE, então, né, tá sempre assessorando os professores, né, do espaço da sala de aula, né, comum, os professores dos componentes curriculares diversos, né, segundo o professor, se esse aluno tiver, né, na sala de aula. Então, para que haja, né, sempre com esse viés, né, com esse objetivo de promover práticas mais inclusivas, para promover a participação plena dos alunos com TEA, né, no espaço comum da escola. Em relação à avaliação, né, como eu disse, a avaliação ela pode ser formal e informal. Então, a formal, né, vai ser a partir de alguns protocolos que os professores podem realizar, né, para que seja avaliada, então, né, as questões de conhecimento, questão de funções executivas, mas a gente também tem, né, que é muito importante a observação do professor, né, essas avaliações informais, que fornecer, por exemplo, né, várias possibilidades para o estudante e ali, né, a gente conseguir perceber o que esse estudante sabe. Por exemplo, reconhece cores, reconhece letras, reconhece números, quantifica até quanto, né? Faz classificações, faz pareamento, enfim, quais são as questões que você consegue observar, né? De forma mais informal, né? Nem toda avaliação precisa de protocolo, então, o que você consegue perceber, né, em relação às habilidades, né, que essa criança, que esse estudante já tem adquirido ou que você percebe que precisa adquirir, que você vai levá-los, então, ao longo dos seus atendimentos, né, a alcançar, tá? Então, para elencar as habilidades adquiridas e as habilidades em desenvolvimento, foi elaborado um roteiro, então, né, que inclui os principais pontos a serem observados, divididos em 2 áreas: a área de comunicação, autonomia e comportamento, e a área de leitura e escrita, né, contemplando ali os aspectos pedagógicos. Então, esse roteiro, né, para contribuir aí nessa observação, nessa avaliação, a gente tem também, né, no apêndice das diretrizes, tá? Dentro do capítulo 8. E aí o plano de desenvolvimento individual, né? PDI, que abrange as habilidades, então, que se pretende desenvolver, os objetivos a serem alcançados e as estratégias que serão utilizadas para alcançar, então, esses objetivos e habilidades, tá? Então, fazer esse plano implica planejamento, registro e evolução de cada estudante, tá?
Então, é importante, né? Aqui está de novo o negócio sempre de reforçar essa importância do trabalho colaborativo. A gente sabe que o PDI vai ser, então, né, feito ali pelo próprio professor, mas importante, né, para chegar a essa escrita, para perceber o que sabe, o que não sabe, a gente precisa ter aí, né, o trabalho colaborativo não só com os demais profissionais da escola, mas também com a família, né, para trazer aí essas informações que só a família, né, tem informação que só a família vai poder nos dar. Então, tragam, né, a família também como parceira nesse processo. E as intervenções, né, que são os próprios atendimentos, que vão acontecer de acordo com cada PDI, de acordo, né, com cada plano. E aí, né, também, né, está ali descrito na questão da estrutura e funcionamento das próprias diretrizes, tá? E aí as diretrizes vão trazer para vocês também, conforme eu já trouxe antes, né, na minha fala anterior, algumas sugestões de práticas baseadas em evidências, tá? Então aqui vai trazer reforçamento, vai trazer o apoio visual, vai trazer apoio visual combinado com reforçamento, a aprendizagem sem erro, a intervenção baseada no antecedente, a intervenção naturalística, modelagem, os recursos visuais, né, com apoio visual, agenda, as PECs, né, como sistema de comunicação por troca de figuras, né, a prancha de comunicação alternativa, a instrução e intervenção mediada por pares, os apoios, a análise de tarefas e a intervenção na instrução mediada por pares. Então, tudo aquilo que eu já fui apresentando para vocês, né, está descrito ali também nas diretrizes, né, com mais imagens, né, com questões ali que vão favorecer a sua compreensão, né, professor do AE, o seu entendimento, que também vai contribuir para os professores da sala comum. Aí vocês têm lá então, né, o apêndice A, que vai, né, trazer o relatório de assessoria. Então, sempre que fizer uma assessoria, é importantíssimo o registro, necessário, né, obrigatório. O apêndice B, que vai contribuir para a escrita do relatório de avaliação. Depois, o apêndice C traz, né, sugestões ali para a anamnese, aquela primeira conversa, então, com a família. O apêndice D traz o relatório de avaliação inicial, que é aquela avaliação inicial para a construção do PDI. O apêndice E vai trazer uma sugestão, né, de plano de desenvolvimento individual. Aqui é importantíssimo, né, trazer uma fala que ali está preenchido, né, com algumas habilidades, como imitação, percepção, desenvolvimento motor fino, motor amplo ou grosso, a questão, né, da habilidade visomotora, tá difícil para eu enxergar, desempenho cognitivo e cognitivo verbal. Então, aqui não significa que em todos os PDIs tenha que ter essas habilidades apresentadas. Aqui são só algumas sugestões, tá? Então, né, vou reforçar aqui a fala de que pode ser que vocês vão apresentar outras, pode ser que num primeiro momento, né, por exemplo, a criança já sabe imitar, já está num nível, né, tem nível 1 de suporte, né, uma criança ótima, né, o currículo, o atendimento do AEE vai ser muito próximo ao currículo da rede, porque é uma criança que já tem, né, já lê, já escreve, ou seja, as habilidades básicas estão todas muito bem desenvolvidas. Então, é claro que a imitação não vai aparecer num PDI de uma criança como essa, né? Então, estou dando esse exemplo assim para vocês entenderem que isso aqui não é regra, tá? Então, não é obrigatório aparecer em todos, né? Seria melhor estar vazio, mas né, a gente já se deu conta disso, mas está lá sim, então estou reforçando aqui para vocês, tá? Que vocês vão fazer de acordo com as especificidades de cada um, levando em conta a anamnese, levando em conta essa avaliação inicial, formal, informal, ou seja, tudo aquilo que vocês percebem através, né, ou por meio dessas avaliações de habilidades que vocês necessitam desenvolver, tá? Bem importante clarear isso. E o apêndice F vai trazer instrumentos de avaliação e flexibilização, né, curricular,
né, também ali importante, né, objetivos, né, da turma, objetivos por aluno, estratégias metodológicas que vão reforçar aí, né, uma questão de trabalho colaborativo também com os professores da sala comum. Então, esses apêndices, né, e tudo aquilo que está descrito ali vai sendo, né, elaborado de forma mais clara, né, ao longo das diretrizes. Então, é uma leitura aí, né, sobretudo para os profissionais do AEE, fundamental antes de iniciar o trabalho. E aí vou deixar também como dica, né, para os professores de AEE, esse material aqui, que é o material que a gente utiliza aqui dentro, né, do espaço especializado, que é esse livro Veja e Aprendo, que traz o ensino estruturado para pessoas com autismo. Então, também baseado em práticas com evidência para pessoas com TEA, e que vai trazer ali como que tem que ser estruturado o ambiente, né, qual a melhor forma, né, de estruturar o ambiente para atender o público, então, né, os alunos com TEA, tá? Então, fica aí também essa sugestão, tá? Para leitura e para compor, né? Para contribuir com o trabalho de vocês, que vai favorecer muito, né? A gente sabe que as intervenções naturalísticas, né? Elas são fundamentais e a análise de comportamento aplicada, né? Também vai trazer como quanto mais, né? Naturalístico, melhor o atendimento, mas a gente sabe também que baseado em evidências a estrutura se faz fundamental também para promover desenvolvimento de habilidades com pessoas com TEA, tá? Então, né, a partir da nossa experiência aqui, a gente recomenda para vocês, tá? E é um programa, né, Teach, ele não é um programa exclusivo, né, para nenhuma área, então não é exclusivo para instituições especializadas, então é indicado também, né, para a AE, como é indicado também algumas estratégias ali podem ser aplicadas também na sala comum, tá? E o que eu fui trazendo para vocês também no módulo anterior, muito disso está apresentado aqui nesse material. E por fim, né, para a gente avançar então nesse processo de ensino-aprendizagem, para que vocês tenham, né, um ano aí bastante proveitoso, né, com bastante sucesso, né, na promoção da aprendizagem de todos os estudantes, né, só queria então finalizar dizendo que, né, reforçando o que eu falei lá no início, que as políticas públicas já garantem o acesso ao ensino regular. Isso não tem discussão, não tem critério para entrada, né? Todos têm direito a acessar o ensino regular. A permanência também vem crescendo muito e também é garantida pelas políticas públicas, né? Mas a gente precisa avançar para a gente ter um currículo mais inclusivo, para garantir a aprendizagem de todas as pessoas. E nesse sentido, então, né, eu trago a equidade e a justiça curricular como princípios, e vocês podem entender essa equidade e a justiça curricular pensando no recurso visual que apresentei lá no começo, né, daquelas 3 pessoas, uma alta, uma de estatura média e uma pequena, querendo olhar, né, por cima de um muro. Então, quando todos conseguem olhar, é o que a gente chama de equidade e justiça curricular. Então, esses são os princípios de um currículo inclusivo e a gente traz aí, né, o trabalho colaborativo como estratégia, ou seja, né, como ação, né? Então, o trabalho colaborativo, se todos os profissionais, né, estiverem baseando as suas práticas nessas concepções que a gente discutiu, nessas teorias, né, e fazendo um trabalho de parceria, eu acredito que a gente possa ter, né, bastante avanço nesse sentido de garantir, então, né, se não um currículo inclusivo pleno, mas o maior número possível de atividades inclusivas, de práticas inclusivas e de participação plena dos estudantes com TEA aí na rede regular. Tá bem? Então, quero agradecer, né, muito a paciência, agradecer essa parceria, agradecer por, né, terem participado desse encontro comigo. Desejo um ótimo ano letivo, né, a todas as pessoas aqui presentes nesse evento,
que vocês possam, então, avançar muito. E a gente fica à disposição, então tá aí o meu contato, né, meu e-mail aqui da Fundação. Qualquer coisa, né, para mais conversas, para dúvidas, para dicas de materiais, é só contatar ali pelo e-mail, tá bom? Um grande abraço a todos, até breve.